Oi, nesse vídeo a gente vai resolver a primeira questão do quiz de objeto educacional da semana 6 da disciplina de inglês. Mas antes, vamos ver rapidamente uma palavrinha do Joel sobre o EAD Vídeos. Por que ser um apoiador classe A do EAD Vídeos? Porque somente os apoiadores classe A têm acesso a materiais exclusivos, como esses resumos em PDF, e a vídeos de resolução de exercícios, vídeos de resumos das disciplinas, simulados e muito mais. Acesse eadvideos.com.br e venha fazer parte do maior grupo de estudos da Univesp. É isso aí. Antes de a gente entrar de fato na questão, não se esqueça, se você pode contribuir com a gente pelo Valeu Demais aqui do YouTube, é esse botão que está mais ou menos no rumo da seta, e se você quiser preferir contribuir pelo Pix, é esse QR Code que está aqui abaixo da minha imagem. Então vamos agora à questão. É a questão referente ao material base. How to talk about your hometown in English. Ou seja, como falar sobre a sua cidade natal em inglês. É o texto base aqui que a gente tem na primeira questão. E aí a gente vai assinalar a alternativa que apresenta recomendações corretas sobre como falar sobre sua cidade ou país a alguém de fora usando a língua inglesa. Antes de entrar na questão, vamos fazer algumas considerações sobre o texto base, sobre o que o texto base fala. Na introdução do texto base, o autor fala o seguinte, pegando um dos trechos ali do que ele está dizendo. I am surprised to find that many English students have so much trouble with it. Ou seja, eu estou surpreso ao descobrir que muitos estudantes de inglês têm tantos problemas com isso. Isso que, no caso aqui, falar da sua própria cidade natal, ou também do país, por extensão, explicar da sua cidade natal, do seu país, da sua cultura em inglês. É claro que aqui o autor está falando isso, mas isso não é tão fácil assim para quem não domina inglês, na verdade. Quando você não tem fluidez com o inglês, explicar quase que qualquer coisa não é muito fácil. Explicar como um nativo explica. E aí, ainda sobre as considerações aqui, ele faz uma lista ali, esse texto base ele é bem grande, na verdade. Tem ali uma lista de muitas coisas, como, por exemplo, não recite listas, que o autor fala que você não tem que ficar com aquelas palavrinhas de quem está aprendendo inglês básico. Então você pega e fala, minha cidade ela é muito legal, a minha cidade ela é muito bonita, a minha cidade ela é muito bacana, a minha cidade é muito quente, a minha cidade é muito fria, a minha cidade é muito isso, é muito aquilo. Isso é coisa de quem está no muito básico do inglês. E aqui o que se está defendendo é que você tem a fluidez de falar ali da proposta do que se é para falar no caso da sua cidade natal. É claro, quando você não domina o inglês, não domina o idioma, é difícil de você ter desenvoltura para falar de um assunto desse, para você realmente falar ali de maneira bem falada, vamos dizer assim, do que você quer expor sobre a sua cidade. Então, se você está falando sobre a sua cidade e você sabe o que ela tem de importante e você realmente tem conteúdo para falar daquilo, você não vai ficar falando que a sua cidade é muito bonita, ela é muito grande, ela é muito pequena. Você vai simplesmente descrever o que a sua cidade tem. Minha cidade é uma cidade do sudeste de São Paulo, ela é uma cidade que fica perto de tais cidades, ela tem atrações turísticas como isso, aquilo e aquilo. A gente tem eventos aqui na minha cidade como isso e aquilo. Então você dá uma descrição mais natural quando você sabe falar daquilo. E aí, nesse sentido, é o que o autor vai falando. Você não fica com essas descrições, vamos dizer assim, infantis ou de quem não domina o idioma, que é o que ele chama de não recitar listas. E aí você vai falar de fato do que importa saber da sua cidade para quem não conhece a sua cidade. Então, os pontos de referências, os pontos turísticos da sua cidade, como são as pessoas, como que é a comida, como que é a cultura da sua cidade, como que é o tempo, como que é o clima, o que dá para fazer de legal na sua cidade, como que são os edifícios, a arquitetura, como que é o transporte público, como que são as compras na sua cidade.
Isso são todos tópicos que você encontra ali no texto base, que é basicamente uma descrição que você vai dar do que importa uma pessoa que não sabe nada sobre a sociedade saber a partir dela. O importante aqui é que essas descrições elas não podem ser, vamos dizer, simplistas. Então, de novo, minha cidade é bonita, minha cidade é isso, minha cidade é aquilo. Isso não é legal aqui no texto. Ou seja, a gente pode pensar que isso seria vamos dizer, uma recomendação para você não ficar adjetivando o que a sua cidade tem. Então, não ficar falando de características assim. É claro que você vai falar das características da cidade, do que ela de fato é, mas sem ficar falando que é muito legal, muito feio, muito bonito, ou muito feio, muito não sei o que, né? Nesse sentido. Então, com base nisso, vamos aqui para as questões. As alternativas, aliás. A primeira, que já é a correta aqui, diz que é recomendável abordar diversos aspectos, como pontos turísticos, pessoas, comida, cultura, clima, transporte, entre outros. Essa é de fato a alternativa correta. O texto, então, ele dá esses dois enfoques, na verdade. Não fica adjetivando, não fica falando essas bobeiras, né? Vamos dizer assim, bonito, feio, legal, grande, pequeno. Coisas que de fato não mostram nada da sua cidade, não tem nada de relevante sobre a sua cidade. E procure ser variado no que você está falando. Não fica falando só de pessoas ou só de comidas, mas fale de vários aspectos que importam da sua cidade. Então, como que é o clima, como que é o transporte, como que são as compras, como que são os pontos turísticos, o que tem de legal ali, e coisas nesse sentido. Na verdade, coisas que você já falaria se você estivesse falando em português da sua cidade. Coisas que são realmente relevantes, coisas que geralmente as pessoas mais querem saber. Então, essa já é a primeira alternativa e já é a correta. Depois, a segunda, né, as próximas, claro, estão incorretas. A segunda diz que é importante falar sobre o local, pontos turísticos, arquitetura e qualidades, utilizando vários adjetivos. Está incorreta por causa da questão dos adjetivos que eu disse. Falar de local, falar de como que é a cidade, falar de pontos turísticos, arquitetura e qualidades, ok. É claro que você vai acabar adjetivando a sua cidade. Uma hora ou outra você vai acabar falando, olha, isso é legal ou não, dando o seu ponto de vista, até porque você é que está falando da sua cidade. Mas se você fala que isso é um ponto importante que, inclusive, explicitamente o autor diz no texto. Se você falar que a sua cidade é bonita, se você falar que a sua cidade é grande, você fale então por que ela é grande, por que ela é bonita. Então, minha cidade ela é grande porque ela tem uma extensão territorial gigantesca. Ela é uma cidade regional aqui, ela é importante para toda a região em volta dela. Ela é uma cidade que tem não sei quantos mil habitantes. Então, ela é uma cidade grande de fato. Ela é uma cidade bonita. Por que ela é bonita? Porque as pessoas trabalham para conservar a cidade, a prefeitura dá manutenção nos pontos públicos da cidade. E, em geral, as lojas, as casas, elas são bem cuidadas, elas são bonitas. Então, você está justificando por que você deu aquela característica, aquela qualidade para a cidade. Que é bem diferente de você só falar que a minha cidade é bonita e grande. Então, usando esses vários adjetivos, que é o grande problema aqui. Porque isso mostra, vamos dizer, uma descrição não tão rica quanto ela poderia ser, e ela acaba não sendo tão interessante para quem está ouvindo, né, escutar isso daí da sua cidade. Então, por isso, a segunda está incorreta. A terceira diz que não é recomendável falar sobre cultura, pois a pessoa pode não entender sem morar no local, especialmente se a sua cultura for diferente. Claro que não. Falar sobre a cultura é muito importante, principalmente para quem não conhece a cultura. Tem muitas pessoas que se interessam sobre a cultura estrangeira, cultura que não é a delas. Isso, inclusive, é grande motivo para turismo mundialmente. E o ponto aqui é que se a pessoa não entender sobre a sua cultura, é justamente por isso que você tem que saber explicar direito a sua cultura. Então a gente vai falar que, por exemplo, aqui no Brasil a gente comemora, no Brasil é bem famoso o carnaval e as festas juninas. Aí a pessoa pode até conhecer o carnaval do Brasil, mas talvez não conheça a festa junina. Talvez seja uma festa aí que menos gente conhece lá fora, que a gente tem essa tradição, essa cultura.
E aí, se a pessoa não conhece, não é porque ela não conhece que você não vai falar de cultura. Você simplesmente vai explicar, olha, a festa junina, ela tem essa motivação histórica. Claro que você tem que estar preparado para saber disso. Então tem tais aspectos a nossa festa. A gente come alimentos, comida típica por causa disso e explica, basicamente. Então, não é porque a pessoa não sabe sobre cultura, a sua cultura, que você não vai saber explicar direito. Justamente essa é a ideia. Falar aí sobre a sua cidade natal. Então, é recomendável sim, por isso a terceira não está correta. Quarta, como o foco é apresentar o local, é recomendável falar sobre pontos turísticos e características usando adjetivos. É a mesma ideia da segunda, está incorreta porque está falando aí dos adjetivos. O foco aqui não tem que ser nos adjetivos, mas sim em explicar e dar informações importantes e relevantes sobre a sua cidade. Sem ficar falando que é bonita, legal, fofa, sem explicar por quê. A pessoa quer saber o que realmente tem de importante ali, com dados, com fatos, com realmente com conteúdo na sua fala, na sua descrição. Então, uma descrição aí que está cheia de adjetivos, ela fica uma descrição pouco relevante. Por isso está incorreta a quarta também. E a quinta diz que você deve sempre listar as qualidades. Por isso, no caso aí, porque isso é importante, por isso é importante saber vários adjetivos em língua inglesa. De novo, essas qualidades e a questão dos adjetivos não é encorajada aqui nesse texto base, porque de fato isso deixa a sua descrição irrelevante. Ela perde credibilidade, ela perde importância se você fica falando que é legal, bonito e só falando das qualidades. É interessante que você dê, na verdade, uma descrição imparcial da sua cidade. Você fala que tem ponto turístico tal, descreve a cultura, descreve como que é o transporte, descreve aí comida, como são as pessoas. E a ideia é que você deixa a pessoa julgar aquilo que você está falando. A pessoa ter a própria impressão ali do que você está dizendo sobre a cidade, em vez de você mesmo ficar falando que é legal ou ruim aquilo que você está descrevendo. Então é nesse sentido que o texto base trata e por isso a quinta também é incorreta. E aí a gente fica então, como eu já disse, com a primeira correta, dando esse aspecto abrangente sobre a sua cidade natal, falando de vários aspectos, falando de vários contextos, de vários assuntos e tópicos importantes para uma pessoa que não conhece nada sobre a sua cidade, que ela vai querer saber. De novo, sem ficar falando de adjetivos e sem ficar dando suas impressões. Você mesmo ficar colocando qualidades e adjetivos que são irrelevantes para a pessoa, para você não ficar enviesando o seu discurso sobre a sua cidade para a pessoa. Então, esse é o ponto aqui desse texto base e é essa nossa discussão, nosso comentário aqui sobre essa questão que foi cobrada aqui na semana 6. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Espero que tenha te ajudado e obrigado.